E aí pessoal, bom dia. Então vamos para a nossa 7ª aula de número complexo, encerrando aí o assunto de número complexo. Quer dizer, a parte mais importante aí a gente acaba hoje. Vocês sempre ouviram falar lá, tem raiz negativa? Não tem raiz negativa. Não tem raiz negativa dentro dos números reais. Mas quando eu vou tratar de números imaginários, eu posso ter uma raiz negativa. Então, vou pegar um exemplo para vocês. A raiz de 36, todo mundo sabe que é o número 6, porque 6 vezes 6 é 36, ou seja, 6 ao quadrado, corto com o quadrado da raiz e vou chegar no 36. Só que agora eu vou colocar isso aqui como negativo, a raiz de menos 36. Então a gente falava, a raiz de número negativo não existe, então dentro dos reais. Aqui nos números complexos, como nós temos a seção imaginária, nós podemos considerar essa raiz de menos 36. E para isso nós vamos lembrar uma coisinha. Nós temos a raiz de menos 1 e nós temos a raiz de 36. Se eu multiplicar isso daqui, ó, raiz de menos 1 vezes raiz de 36, eu mantenho a raiz e multiplico os números dentro dela. 36 vezes 1, 36. Como tem um negativo, menos 36. Então eu posso falar que a raiz de menos 36 nada mais é do que raiz de menos 1 multiplicado por raiz de 36. Legal? Usando esse artifício nós conseguimos resolver isso. Porque a raiz de menos 1, a gente viu nas aulas anteriores que vale i. Lembra que eu falei as mais importantes lá? Então o i é igual a raiz de menos 1, a raiz de menos 1 é igual a i. Olha lá, a raiz de 36 a gente sabe, não sabe? A raiz de 36 é quanto? 6. Então eu tenho i vezes 6, que nada mais é do que o quê? 6 imaginário. Ou seja, a gente consegue resolver a raiz sem problema nenhum. Então qualquer raiz aí que a gente pegar, ficou fácil da gente resolver. Então vamos pegar aqui, ó, raiz de menos 25, tá? Então a gente sabe que é raiz de menos 1 vezes raiz de 25, correto? A gente sabe que o menos 1 é i e que a raiz de 5 é... a raiz de 25 é 5. Multiplicando isso, 5i. Então, Carlão, quer dizer que a raiz nada mais é do que a própria raiz vezes o imaginário. É, isso mesmo. Só que como matemática os caras não ficam sossegados, às vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai complicar um pouquinho isso, correto? Então, vamos pegar agora a raiz de menos 28. Bom, raiz de menos 28. Vamos começar lá pela tabuada. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Opa, 28 não tem raiz exata. Mas a gente sabe que a gente pode fazer o quê? Então, primeiro é raiz de menos 1 vezes raiz de 28. Tá? Esse artifício a gente sabe. Então, a gente já sabe que na nossa resposta vai ter um i, beleza? Só que o 28, a gente pode fazer o quê? Fatorar esse 28. Então vamos fazer isso, ó. Fatorar, para quem esqueceu, nada mais é do que o MMC aqui, ó. 28, todo número par é divisível por 2. Então eu consigo dividir 28 por 2. 28 dividido por 2 vai dar 14. Continua par, continua sendo divisível por 2. Vou dividir por 2 novamente. 14 dividido por 2 vai dar 7. O 7 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, nem por 4, nem só vai dar para dividir por 7, ou seja, por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Lembra que a gente precisa chegar no 1. Chegou no 1, acabou a conta. Agora olha só, o que interessa para a gente, lembra lá do comecinho do ano, ainda quando nós tivemos as aulas presenciais, interessa para a gente só mesmo que o parzinho, tá? Então eu tenho um 2 aparecendo 2 vezes, correto? E eu tenho um 7 sozinho. Por que é o parzinho que me interessa? Porque a raiz quadrada, ela chama quadrada porque ela tem um 2zinho aqui no radical dela, aqui, ó. Então a gente sabe que é um 2zinho, por isso que é raiz quadrada. Quando for qualquer outro número, ele tem que ser colocado aqui. E aí vem a beleza da matemática. A gente consegue cortar esse 2 com esse 2 do expoente. E quando eu consigo cortar, esse número sai de dentro da raiz. Então ficou o 2... O 7 tem umzinho aqui, eu posso cortar? Não. Então ele fica dentro da raiz.
Beleza? Então, quando eu estou falando raiz de 28, eu estou falando quanto? 2 raiz de 7. Vezes, a gente já não viu aqui que todos eles são raiz de menos 1? Então, todos eles são imaginários. Ou seja, qual é a raiz de menos 28? 2 raiz de 7, imaginário. Beleza? Vamos fazer mais um para ver se a gente aprendeu. Raiz de menos 54. Vamos lá? Todo número par é divisível por 2. Então, ó, 54, vou dividir aqui por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 não está na tabuada do 2, então nós vamos para a tabuada do 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. O 9 ainda continua sendo divisível por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3, por ele mesmo, 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou no 1, acabou. Lembra que eu falo para vocês, só me interessa o par. Então, ó, eu tenho um parzinho de 3 aqui, certo? Então, eu tenho um 2 sozinho. Eu tenho um parzinho de 3. Então, um parzinho quer dizer que eu tenho 3 ao quadrado. E tenho mais um 3 sozinho. Legal? Lembrando que eu tenho um 2zinho aqui. Então, eu posso cortar esse quadrado com a raiz e esse número eu tiro fora. Então, vai ficar 3 para fora da raiz. E dentro da raiz sobrou o 2 e o 3. Quando sobram dois números, eu faço o quê? Multiplico eles. Então vai ficar, na verdade, 3 raiz de 6. Só que como ela era negativa, ela multiplicava por raiz de menos 1, que nada mais é do que o imaginário. Então, 3 raiz de 6, imaginário, é a resposta do raiz de menos 54. Beleza? Então, dentro dos números complexos, para dar sentido aos cálculos aí das equações, a gente consegue calcular raízes negativas. Beleza? Então, com isso, nós encerramos aí números complexos. Na próxima, a gente já começa a falar de polinômios. Beleza? Um grande abraço para vocês, boa semana e, para não perder o costume, segue uma lista de atividades. Valeu? Um abraço, pessoal!